Então vamos lá. Hoje nós vamos falar de astrologia e horóscopo. Sempre lembrando o que astrologia e horóscopo têm a ver com aprendizes do Evangelho. O que astrologia e horóscopo têm a ver com a doutrina espírita? O que o horóscopo e astrologia interferem na nossa vida? Nós temos uma facilidade muito grande para aceitar as coisas que são cultural e muitas vezes estrutural da nossa existência. Nós temos uma facilidade para o convencionamento humano, as condições que muitas vezes regem a nossa existência e muitas vezes sem fundamento. Quando nós falamos do Pai Nosso, quando nós falamos da Ave Maria, é quase uma totalidade, 100% tem um conhecimento mínimo do que seja. Quando nós falamos que Deus não é Jesus e que Jesus não é Deus, que a Santíssima Trindade não existe, nós já começamos a encontrar conflitos, adversários e, por que não dizer assim, desafetos. Então, a doutrina espírita, sempre fundamentado na ciência, filosofia, religião, traz para nós recursos e mecanismos que facilitam o nosso objetivo de vida. Sim, como nós vamos ver, tem muitas coisas que são crendices, são superstições, mas se nós não encontrarmos uma explicação plausível e compreensível para essas coisas, como nós vamos esclarecer os nossos irmãos necessitados? Então, o objetivo aqui não é simplesmente ditar regras ou normas, o objetivo não é citar proibições, porque todos nós fomos criados livres, simples e ignorantes, mas livres. Mas o esclarecimento e a instrução se faz necessário durante a nossa caminhada. Astrologia, estudo, arte ou prática, cujo objetivo é decifrar a influência dos astros no curso dos acontecimentos terrestres e na vida das pessoas, em suas características psicológicas e em seu destino. Explicar o mundo e predizer o futuro de povos ou indivíduos. Tá, é uma doutrina, não é uma ciência, é uma doutrina, é um estudo, como nós temos vários outros. Então, a medicina chinesa, a acupuntura, tudo isso vai dizer, são ciências? Não, são variantes em que nós encontramos recursos e mecanismos da nossa caminhada. A astrologia tem toda a sua explicação, tem todo um sentido. É preciso que nós lembremos sempre que entre os magos que foram visitar Jesus na manjedoura, Gaspar, Baltazar e Belchior, um era astrólogo, o outro era astrônomo, o outro era geólogo. Então, são doutrinas e estudos muito anteriores ao próprio cristianismo. A astrologia faz parte das chamadas pseudociências, disciplinas que são apresentadas como científicas, mas que, no entanto, não respeitam o método científico. Método científico é aquele como Kardec realizou na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris. São as reuniões experimentais, onde você tem, sim, ali a base da filosofia, onde você tem os fatos sendo apresentados cientificamente e explicados à luz, sim, dentro da tecnologia que hoje nós já dispomos. Horóscopo.
É um mapa que reflete as posições exatas dos planetas do zodíaco em um determinado momento. A partir deste mapa, podem ser feitos diversos tipos de análises simbólicas, que fornecem informações sobre a personalidade de uma pessoa, acontecimentos e tendências. Isso nós estamos falando se forem procurar no dicionário, se for procurar uma referência no Google. Então, é um mapa que reflete a posição desses planetas, dessas constelações, como nós vamos ver. Tudo o que vai ser apresentado em relação ao horóscopo e astrologia, o fato, como acontece, por quê, de onde, como, nós vamos começar a ver a partir de agora. Emmanuel, no livro O Consolador, na pergunta 140, perguntaram a Emmanuel: os astros influenciam igualmente na vida do homem? As antigas assertivas astrológicas têm a sua razão de ser. O campo magnético e as conjunções dos planetas influenciam no complexo celular do homem físico, em sua formação orgânica e em seu nascimento na Terra. Porém, a existência planetária é sinônimo de luta. Então, o Emmanuel já nos traz uma colocação científica. Ele diz que as assertivas, o estudo, as pesquisas têm a sua razão de ser. Que o campo magnético, nós sabemos que nós, seres humanos, temos magnetismo, a Terra tem, a água tem, todos nós possuímos magnetismo. Tudo que está à nossa volta possui, de acordo com as suas necessidades. Então, o que ele está dizendo? Influencia no nosso complexo celular. Mais do que isso, é simplesmente compreender que a nossa organização, nosso corpo físico, é sempre a busca da reparação das nossas lutas, na busca do aperfeiçoamento. Da resposta de Emmanuel, concluímos que a influência dos astros existe somente no complexo celular do homem físico, ou seja, não existe influência no caráter ou no destino do homem, apenas no físico. Então, essas assertivas, o Emmanuel traz e explica. Nada disso tem sentido, nada disso altera. O nosso caráter, o nosso planejamento reencarnatório não tem nada a ver com astrologia e nem com horóscopo. A pouca participação dos astros na nossa existência está relacionado apenas ao nosso aparelho físico. Em algumas situações, o nosso comportamento poderá sofrer alterações, tais como o estado de humor ou de tristeza causados pelas condições ambientais, como nos dias nebulosos ou chuvosos. O que ele está dizendo? Ele fala o seguinte: da mesma forma que nós, quando colocamos uma cor verde, que por ser uma cor dúbia, quem estuda ou já estudou a cromoterapia sabe disso. O verde é uma cor dúbia. Se nós acordamos bem, nós vamos ficar melhor ainda. Mas se nós acordamos mal, nós vamos ficar péssimo no decorrer do dia, de acordo com a roupa que nós colocamos. Da mesma forma, o sol. O sol é uma fonte de energia, de calor, traz consigo uma energia totalmente diferente, deixando as pessoas como se fossem mais leves, enquanto que os dias nebulosos ou chuvosos traz para nós uma introspecção, um momento como se fosse de meditação, onde nós muitas vezes temos dificuldades de locomoção
e mesmo de expressar sentimentos e emoções nesses dias. Quanto a essa influência, ninguém poderá negar. Se fizermos uma pesquisa, fatalmente iremos comprovar que nas noites de lua cheia ocorre um maior número de parto nos animais. Aí também incluímos o homem, o animal racionado. Isto não é apenas o Emmanuel que diz, isso não é simplesmente a Gênese que diz. A própria ciência, todos, o pessoal que estuda, né, os animais, sabe dessa referência da lua cheia em relação às crias, em relação à reprodução dos animais. Tanto é que aí deixa de ser uma crendice, mas as pessoas de mais idade, as pessoas mais velhas, sabia, de acordo, se fosse uma mulher, por exemplo, que tivesse um controle, né, absoluta da sua menstruação, por exemplo, e os médicos ainda hoje calculam a idade fetal a partir da lua. Então, tudo isso está relacionado dentro dessas coisas. Geralmente tem essa referência do nascimento nas luas cheias. A influência da Lua nas marés é outro exemplo, também dos astros. Quando nós olhamos a Lua, quando está lá, como está na Bíblia, na Gênese mosaica, como está explicado por Kardec na Gênese kardeciana, e também no livro A Caminho da Luz, o Emmanuel nos explica. A Lua, esse satélite natural da Terra, ele é o responsável, ela é a responsável direta pelas marés, pelas águas que regem o nosso planeta, as águas dos mares, dos oceanos, bem como a dos rios. Se observarmos pescadores que seguiam pelos astros, pelas noites, nós sabemos que a maré ela tem um recuo e avança de determinados tempos em tempo, um determinado ciclo de horas. Isso está relacionado diretamente a essas fases da Lua, minguante, crescente, nova e cheia. Mas, ao que tudo indica, essas alterações não chegam a ponto de moldar o nosso caráter ou o nosso destino. Se isso ocorresse, teríamos forçosamente que aceitar que todas as pessoas que nascem no mesmo dia e horário serão exatamente iguais em seu caráter e destino. Aqui já entra a doutrina espírita, aqui já entra codificação kardeciana para nós. Sim, respeitamos a ciência, os fatos, o magnetismo, mas aceitar que os astros influenciam de acordo com o nosso planejamento reencarnatório seria aceitar que eles têm a capacidade de moldar a nossa personalidade, o nosso caráter e a nossa moral. Daí se deduz que as criaturas, todas as criaturas que nascessem no mesmo dia, então estariam fadadas a serem fielmente iguais, cópias uma das outras. E nós sabemos que o espírito é individualizado. O espírito é único, não existe. E cada um de nós está em um momento da reparação e da nossa evolução. A lei divina não determina que tal espírito deve nascer em determinada data, porque seu comportamento condiz com as características de tal signo. Há reencarnações emergenciais, onde não daria tempo do espírito aguardar a data que condiz com seu modo de agir. Talvez muitos não tenham ainda ouvido essa colocação ou lido. Sim, há reencarnações emergenciais. E essas reencarnações emergenciais, elas não podem aguardar. Então, de acordo com os desastres naturais, com as catástrofes e principalmente com o livre-arbítrio das criaturas,
vide suicídio e outros, então, de vez em quando, aparece. Hoje, como nós vamos ver, em muito maior circunstâncias, com muito mais número do que era tempos atrás. Então, não se pode, o planejamento reencarnatório, ele não é feito a partir, olha, você vai esperar para quando a Lua estiver em Netuno, quando Plutão estiver na rota de Júpiter, para não, não é. Então, isso não significa, não tem nada a ver com o nosso planejamento. Até porque, como se diz, a lei divina, sendo justa, perfeita e imutável, Deus não teria por que modificá-la para atender a exceções. Mas reencarnações emergenciais são esses espíritos que necessitam, sim, pela misericórdia divina e do amor de Jesus, precisam muitas vezes retornar de uma forma rápida aqui ao nosso planeta bendito. Esta constatação vem ao encontro do que foi esclarecido na pergunta 223 do Livro dos Espíritos. A pergunta é: a alma reencarna logo depois de haver se separado do corpo? Algumas vezes reencarna imediatamente, porém, de ordinário, só o faz depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. Então, quando Kardec pergunta se o espírito reencarna a alma, porque, como o próprio livro diz, alma é o ser humano, é o espírito encarnado. Espírito, quando estamos na erraticidade ou na espiritualidade. Então, quando o espírito volta e reencarna imediatamente, algumas vezes são mais exceções do que regra. Por quê? Normalmente precisamos, tem um tempo, algumas literaturas falam entre 100 e 120 anos de uma encarnação para outra, porque nós precisamos esperar que todos os espíritos a quem nós temos aí, né, reparações e reconciliações a fazer, se encontrem conosco no mundo espiritual para os devidos acertos e a programação de uma nova encarnação. Importante realçar que existem exceções no âmbito das regras e que essas exceções avolumam-se em períodos como esse que nós nos encontramos. Sim, se nos mundos superiores todas as reencarnações é quase que imediata, então o que ele está dizendo? Sim, mas não é, são exceções. Agora, essas reencarnações emergenciais, como ele diz, estão se avolumando devido ao processo em que a Terra está indo em direção ao mundo de regeneração. Muitos espíritos estão vindo e não estão aproveitando a oportunidade que lhes foi oferecida. E estão retornando muito rápido ao mundo espiritual. E aí precisam entrar imediatamente na fila da reencarnação, onde Deus, em sua misericórdia infinita, e Jesus, em seu incondicional amor, vai sempre encontrar a ocasião necessária para que essas criaturas possam fazer o devido reajuste da transgressão da lei divina. De onde vem a expressão nascer sob uma feliz estrela? Todos nós já falamos. Tem alguns que usam palavras um pouquinho mais chulas ou mais pesadas, mas de onde vem a expressão nascer sob uma estrela feliz? Velha superstição que ligava as estrelas ao destino de cada homem. Alegoria que certas pessoas têm a tolice de tomar ao pé da letra. Não são palavras do Sebastião,
são palavras que estão no livro dos Espíritos. Velha superstição que as criaturas tinham de ligar estrelas e constelações, essas alegorias utópicas que as pessoas têm, de focar somente na letra, esquecendo-se de ver ali não só o espírito, mas a interpretação de uma forma correta e coerente com a nossa hoje capacidade de compreensão. Assim, as respostas dos espíritos superiores a Kardec coloca a influência dos astros simplesmente como mera superstição. Não é que Kardec não acredita, não é que ninguém acredite quem quiser, nós temos livre-arbítrio. Porém, nós estamos estudando uma doutrina, nós fazemos parte de uma doutrina que tem uma tríplice explicação: filosofia, ciência e religião. Então, quando os espíritos superiores, superiores em conhecimento, superiores em moral, então, quando eles colocam para nós essas condições dos astros, nós compreendemos ainda o quanto somos inferiores em termos de compreensão do tão complexo que é a nossa existência. O quão complexo é ser um espírito que tem uma dualidade, espírito e matéria. Todas essas crendices, toda essa superstição, tudo a mitologia, tudo isso tem o quê? São passados de gerações para gerações. No livro A Caminho da Luz, tem um trecho onde o Emmanuel relata que os antigos egípcios, lá onde tinham os seus magos, onde tinham aí os seus feiticeiros, então, eles escolhiam a dedo quem podia fazer parte do grupo. Mas não é por preconceito ou por discriminação, é porque precisava ser alguém que tivesse, sim, um mínimo de bom senso e conhecimento, porque senão torna vulgar algo que pode ser benéfico para todas as criaturas. O homem é o senhor do seu próprio destino. As influências mais sérias que venha a sofrer condicionam-se à sua própria vontade. Se hoje nós somos o efeito do que causamos ontem, hoje nós somos os artífices do nosso destino. A Joana de Ângeles diz que nós influenciamos e somos influenciados às 24 horas do dia. Quando encarnados, influenciamos e somos influenciados pelos encarnados à nossa volta. Quando desencarnados, estamos muitas vezes sujeitos às mentes trevosas, àqueles que se aproveitam das nossas culpas, dos nossos erros, para escravizar-nos espiritualmente, colocando a todos nós nessas condições supersticiosas do que vão acontecer. A melhor forma de nos livrarmos de tudo isso é compreendermos o Evangelho de Jesus. Por isso, profecias relacionadas com a vida diária, baseada em meras especulações astrológicas, somente se concretizarão na medida em que lhe dermos o aval da aceitação. Sim, tem pessoas que não saem de casa sem ver o horóscopo, tem pessoas que não saem de casa sem para saber que roupa vai colocar, que cor que vai colocar, que isso, o que vai fazer. Sim, tudo isso nós respeitamos, mas nós criamos. Se nós lá, desde o momento em que nós despertamos, acordamos no corpo físico, nós já estamos condicionando o nosso dia a isto ou aquilo, nós estamos atraindo que tipo de sintonia? Nós estamos atraindo que tipo de eflúvio espiritual para a nossa
companhia, para nos acompanhar durante todo o dia. Então, o horóscopo fala: olha, hoje você precisa tomar muito cuidado com as pessoas à sua volta. Significa, para muitos, a pessoa desconfia de tudo e de todos, e muitas vezes perde uma excelente oportunidade de ser útil, de praticar a caridade, simplesmente por uma desconfiança astral que alguém que não tem o mínimo conhecimento vai passar para esta criatura. Mas Jesus já nos alertava: falsos cristos, falsos profetas, que enganarão até mesmo alguns eleitos, ou seja, aqueles que estiverem desatentos. Enquanto tiver plateia, enquanto tiver consumidor, vai haver esse tipo de aproveitadores. Kardec chama de charlatões da ignorância espiritual da maioria dos espíritos de um mundo de provas e expiações. As chamadas constelações são agregados aparentes, não são reais. No livro A Gênese, última obra publicada por Kardec, iremos encontrar algumas considerações que servem ao nosso estudo. E lá ele diz, por exemplo, os grupos com o nome de constelações são agregados aparentes, causados pela distância. Suas figuras não passam de efeitos de perspectiva, como as luzes espalhadas por uma vasta planície, ou as árvores de uma floresta, ou as árvores de uma floresta formam, aos olhos de quem as observa, figuras colocadas num ponto fixo. Quem não já sentou com seus filhos, com seus netos, num dia de sol ou na praia, e ficou olhando as nuvens? Ah, parece um jacaré, ah, parece um navio, ah, parece um pássaro, parece não sei o quê. Então, é isso que ele está dizendo dessas luzes. Quando nós olhamos à distância, uma sombra, por exemplo, projetada sobre um determinado local, num ângulo solar, muitas vezes essa sombra de longe, nós, olha, mas parece isso, parece que tem alguma coisa ali, parece que não tem. À medida que nós vamos nos aproximando, essa imagem se desfaz. Nós vamos ver que isso era simplesmente uma criação mental sem nenhuma fase concreta, sem nada ali que pudesse fornecer um bom alicerce para esse pensamento. Então, da mesma forma que as crianças, quando estão olhando para o céu, vê as nuvens dessa ou dessa forma, daqui a pouco, com o próprio movimento das mesmas, elas acabam se desfazendo, vão se juntando dessa forma ou de outra. Sim, as árvores, a distância, ou qualquer luzes, como nós vemos, determinadas luzes colocadas, por exemplo, na decoração de Natal, determinadas luzes colocadas em determinados segmentos dão-nos a impressão de certos objetos, de certos animais, de certos instrumentos, mas não que isso seja real. É claro que no caso da decoração natalina, ali já está dentro de uma programação. Então, as colocações são colocadas nos lugares exatos. Agora, as constelações, elas se movem todos os dias e todos os momentos, como nós vamos ver. Então, quem tem aparelhagem competente, quem tem telescópios, quem tem todo o meio e os instrumentos de estudo, vão compreender perfeitamente o que Kardec está colocando. Na realidade, porém, tais grupamentos não existem. Se nós pudéssemos transportar para a reunião de uma dessas constelações, à medida que nos aproximássemos dela, a sua forma se desmancharia e novos grupos se nos desenhariam à vista. A distância, quanto mais distante estivermos de um objeto, mais nós vamos idealizar de acordo com aquilo que a nossa memória retém.
Qual é a referência que a nossa memória tem? Então, se nós olharmos um cone, tudo aquilo que se assemelha, quando temos um redemoinho de vento, muitos associam. Ah, é um cone. Por quê? De acordo com a maneira como o vento está girando e trazendo tudo aquilo que está à sua volta. Mas, à medida que nós nos aproximamos, à medida em que muitas vezes, quando é à noite, por exemplo, que essas formas são mais aparentes. Mas à medida que o sol vai se pondo a descoberto, à medida que o sol vai apontando no horizonte, essas formas vão se desfazendo. Porque são apenas criações mentais temporárias, que mais para satisfazer a nossa vontade ou mesmo para que nós criemos situações para não ficarmos com medo. Para se distinguirem as constelações, deram-lhe nomes como estes: a constelação de Touro, de Leão, de Gêmeos, de Virgem, Balança, Capricórnio, Câncer, Órion, Hércules, Grande Ursa ou Carro de Davi, Pequena Ursa, Lira e outros. Então, essa imagem, infelizmente, o slide não dá para fazer numa escala maior, tá? Mas, assim, os pontos brilhantes é de como eles usaram. Cientistas, astrônomos vendo isso, como eles determinaram esses nomes. Pega um ponto aqui e outro ali, mas é preciso muita imaginação para você ver uma grande ursa, um urso filhote, por isso pequeno urso. Ah, mas parece isso, parece aquilo. Parece, tem uma semelhança? Sim, para quem está olhando, para quem está se fazendo. E a pessoa coloca e os outros acreditam e vão atrás. Para representá-las, as constelações, atribuíram-lhe as formas que esses nomes lembram, fantasiosas em sua maioria, e em nenhum caso guardando qualquer relação com os grupos de estrelas assim chamados. É simplesmente um nome, é simplesmente uma colocação que se faz. Então, tá, mas é esse ponto, esse aqui, as Três Marias. Ah, nas cartas náuticas, quem vai se guiar pelos astros? Você se guiar pelas estrelas, você se guiar pelo Sol, pela Lua, é uma coisa. Agora, acreditar nessas constelações, onde a maioria delas não são detectáveis a olho nu. Então, por que nós acreditamos? Porque alguém, em um momento, disse, esse alguém falou para alguém, esse alguém falou para outro, até chegarmos nós. E nós, por desconhecermos e por ser uma ciência, uma pseudociência que nós não dominamos, nós simplesmente aceitamos. Não significa que acreditamos. A crença na influência das constelações, sobretudo as que constituem os 12 signos do zodíaco, provém da ideia ligada aos nomes que elas trazem. Se a que se chama leão fosse dado o nome de asno ou de ovelha, certamente lhe teriam atribuído outra influência. Da mesma forma que o nome. Quantos de nós conhece alguém que chama Hitler? Não se conhece. Quando se fala o nome de Hitler, logo vem à nossa mente sangue, prisão, preconceito, discriminação, violência, fome, para crueldade, para não citar outros sentimentos contrários ao amor. Se nós falamos Diana ou Diana, logo vem mansuetude, meiguice, delicadeza, para muitos beleza. Sim, então, é o nome? Não, a pessoa. O nome somos nós que definimos
o que ele traz. A mesma coisa ele está dizendo aqui. Se a constelação chama Leão. Então, quando alguém nasceu sob o signo de Leão, as pessoas falam: ah, é uma pessoa forte, é uma pessoa determinada, ah, é uma pessoa com espírito de liderança. Nossa, isso e aquilo. Tá, se mudássemos de leão para asno, jumento ou para ovelha, ai, nossa, como é meiga, né? Tão doce, ai, tão mansa, né? Nossa, muito serviçal, que nós está sempre à disposição. Por aqui nós já vamos ver o quanto somos condicionados apenas pelo nome. Imagine por todo o magnetismo que virá a explicação na sequência. Perguntas, dúvidas até aqui? Seba, sou eu, a Oh, Rose. Boa noite. boa noite. Deixa eu só fazer só uma colocação. Eu sempre imaginei que, como você falou da Lua, e assim como tem os mitos, seria uma crença quando a Lua cheia. Então, você colocou aí que até os animais também teriam isso? Seria o quê? Saberia que a Lua interfere, né? Tem essa influência até nos animais. Então, você vê como uma crença, às vezes o horóscopo, astrologia, né? Como você falou, não define caráter, né? Mas Uhum. assim, então para mim, como eu, sim, eu acredito muito nisso. Mas a influência da Lua na hora do parto, até para os animais, também achava que era um mito. E Então, são está coisas diferentes, relacionado, né? sim, a Lua, o magnetismo da Lua, por exemplo, nessa parte, ele está relacionado diretamente à fertilidade. Quando se estuda a história dos Vedas, que é bem anteriores aos capelinos, ali naquela região onde hoje é a Índia, os Vedas, eles tinham cerimônias específicas para a lua cheia, que para eles era a deusa da fertilidade. Estava relacionado a esse período. Então, as pessoas, naquela época não tinha muito dessa coisa de casal, mas os seres se uniam exatamente ali, naquela época, durante aquela lua, porque era celebrado a festa da fertilidade. Então, tudo isso tem, porque é o magnetismo. Nós sabemos disso. Quando nós passamos café, por exemplo, quem toma café, né? Quem passa o café de manhã? Você tomar o café que você acabou de passar ali no corpo, o café quente, ele tem um sabor. O café frio é horroroso. O café requentado é sinal de que a pessoa vai para o umbral, porque é uma heresia você oferecer café requentado para os outros. Então, a mesma coisa está ligado aqui ao magnetismo. Então, aí eles não influem no caráter, não influem no nosso destino, nas nossas provas e expiações, nem nas nossas reparações e reconciliação com a lei divina. Mas no corpo físico, no aspecto celular, tem sim uma influência direta. Então, influi nos corpos físicos, influi na matéria, mas em nada em termos espirituais. Sim, obrigada. Nada. Obrigada pela colocação. Então tá bom. Então vamos lá. Prestem atenção, eu vou parar de. Eu vou colocar aqui e vou dar um tempinho para vocês olharem. Prestem atenção, por mais pequeno que seja, dá uma olhada na imagem, o que significa o Sol em relação à Terra. Acompanhe a bolinha amarela e acompanhe o círculo amarelo em torno da Terra enquanto o Sol está girando. Por quê? Porque isso vai ser fundamental para que possamos entender o texto que vem a seguinte: o movimento da Terra em torno de si e o movimento da Terra em torno do Sol. Olha como muda a posição do Sol em relação à Terra. E vamos lá. Além do seu movimento em torno do Sol,
a origem das estações, do movimento de rotação sobre si mesmo em 24 horas, que é a origem do dia e da noite, tem a Terra um terceiro movimento, que se completa em cerca de 25 mil anos, ou mais exatamente, 25.868 anos, e que produz um fenômeno denominado em astronomia como precessão dos equinócios. Está na Gênese, não é no horóscopo do Omar Cardoso, nem da Zora Ionara. Está na Gênese, no capítulo 5. Esse terceiro movimento, ele precisa de 25.868 anos para que ele possa voltar. E é conhecido como precessão dos equinócios. Não se preocupem com as palavras, elas vão ser explicadas na sequência. O equinócio é o instante em que o Sol, passando de um hemisfério ao outro, se encontra perpendicular ao Equador, o que acontece 2 vezes por ano. 21 de março, quando o Sol passa para o hemisfério boreal, chamado de norte, e 22 de setembro, quando volta ao hemisfério astral, o sul. Não é para mostrar intelectualidade, é o texto para ficar fácil. 21 de março seria aqui, então, o nosso, quando está terminando o verão, e 22 de setembro, quando está voltando ao hemisfério norte. Então, são essas duas marcações de tempo. A Igreja Católica, por exemplo, festa de Páscoa, Carnaval, o Corpus Christi, todas essas datas, elas são marcadas em relação a dias depois do segundo equinócio, que é o do hemisfério sul. Então, são 50 dias, 40 dias, que agora não é o momento ainda de falar, mas só para entender. Então, essa mudança, enquanto nós aqui estamos no verão, lá no norte, eles estão em pleno inverno. A primavera para nós, então, vai havendo todo este movimento de acordo com esse movimento pequenininho, mas bastante compreensível, que está na ilustração. Mas, em consequência da gradual mudança da obliquidade do eixo, o que acarreta outra mudança na obliquidade do equador sobre a eclíptica. O movimento do equinócio avança cada ano alguns minutos, 25 minutos e 7 segundos. A esse avanço é que se deu o nome de precessão dos equinócios. Quando houve o terremoto do Chile, quando houve o tsunami na Indonésia, quando houve o terremoto do Irã, isso fez com que a obliquidade do eixo da Terra foi modificada. Então, esse não chegou a 25 minutos e 7 segundos. Claro que não, que seria muita coisa. Mas nós perdemos, em média, 3 segundos do nosso dia. Então, esse avanço desse equinócio... Então, se nós contarmos 3 segundos, não é nada. Mas, em 10 dias, já são 30 segundos. Ou seja, em um mês, quanto tempo nós vamos ter? Quase 1 hora. Então, são essas circunstâncias que vão mudando as posições dos astros no universo, dentro da nossa galáxia. Então, como nós vamos compreendendo, e precisa ser, Kardec, ele teve todo um cuidado
para não trazer essa mitologia e principalmente este misticismo para a doutrina. Mas é um fator que nós vamos ver. Essa mudança desses 25 minutos vai ser de importância fundamental para jogar no lixo o horóscopo e tudo aquilo que ele faz como determinismo na nossa existência. Se somente ao fim de 25 anos, 25.868 anos, voltam ao ponto inicial para recomeçar indefinidamente a mesma revolução, o mesmo movimento, então, dentro desse período, os agrupamentos se movimentam constantemente. Nenhum planeta, nenhum astro, nenhuma estrela, nenhum cometa, nenhum asteroide, nenhuma constelação fica parada no universo. Nós estamos falando da Terra, que é onde nós hoje nos encontramos, e é onde os pesquisadores, é onde os benfeitores espirituais focam a explicação da nossa existência. Se está tudo em movimento, e assim como a Terra, as estações mudam de um hemisfério para outro, imagine isso no universo como um todo. Mas vamos focar apenas no nosso sistema solar. Ora, não sendo pontos fixos, não há como se falar que quem nasceu na hora tal de determinado dia está sob a influência de determinado astro, pois essa movimentação não permite nenhuma precisão para que possamos avaliar e estabelecer a sua influência sobre o indivíduo. Se o universo é um movimento constante, se a Terra está em constante movimento em torno de si e em torno do Sol, o que significa que as pessoas, mesmo nascendo no mesmo horário, basta que esteja, seja no Chile, seja na Argentina, não muito longe no Mato Grosso, já temos diferenças de fuso horário. E isso já é o suficiente para ver que não existe uma equidade, que não existe nenhum parâmetro comparativo que tudo seja igual. Não é. Quando nós pegamos a massa do bolinho de chuva, mesmo que você tenha uma forma, mesmo que seja a mesma colher ou o modo como você vai usar, pegando da mesma massa, a mesma panela, o mesmo fogo, nenhum vai ser igual ao outro. É isso que ele está falando aqui. Não sendo fixo os mundos, não sendo fixos os movimentos, então tudo está em constante deslocamento. Como nós vamos fixar algo que seja comum, que são em situações e circunstâncias diferentes? É isso que nós precisamos ter em mente. Há influências espirituais entre o ser humano e o seu nome, tanto na Terra como no espaço? Na Terra ou no plano invisível, temos a simbologia sagrada das palavras. Todavia, o estudo dessas influências requer um grande volume de considerações especializadas. E com o nosso trabalho humilde, é uma apologia ao esforço de cada um, ainda que aqui temos de reconhecer que cada homem recebe as influências a que se faz jus. Competindo a cada coração, renovar os seus próprios valores, em marcha para realizações cada vez mais altas, pois que o determinismo de Deus é o do bem, e todos os que se entregam realmente ao bem triunfarão de todos os óbices do mundo. Então,
Ah, o Jorge Ben passou a chamar a Jorge Benjor. A Sandra, estou citando os nomes que eu conheço, tá? Que eu ouço. A Sandra de Sá passou a ser um outro nome lá, que agora não me lembro. Ah, alguém aumentou um L, aumentou um E, tirou uma letra, colocou outra, porque isso tem uma influência. Isso é superstição. Isso é uma crendice muito grande. E todo aquele que é formador de opinião, todo aquele que tem fã, todo aquele que idolatra, vai seguir o comportamento dessa determinada criatura. E muitas vezes isso se torna uma legião, tanto para o bem como para o mal. Em termos de Jesus, quando nós falamos de fé, de amor, de caridade, de paciência e de tolerância, nós não temos tanta determinação assim. Mas, como diz o próprio Emmanuel, quando é muita tolice, nós temos uma facilidade maior de absorver. É muito mais fácil acreditar que água com limão emagrece do que mudarmos os nossos hábitos alimentares. Então, aqui também é o nome. Qual é a importância desse nome? Por isso que a maioria dos benfeitores espirituais não citam o seu nome. Ah, mas tem pessoas, primeiro que já erram, eu chamo o meu mentor pelo nome tal. Primeiro, que o meu mentor, além de ser uma heresia e uma ignorância tamanha, a pessoa achar que vai ter um mentor só para ela. E que o mentor vai vir assim, dando comunicação, orientação, na hora em que for aprazível a criatura. Mas sim, então, mas é por causa disso e daquilo. Não, nós temos que nos ater àquilo que a doutrina fala. A universalidade das comunicações da doutrina mostra que tudo aquilo que foi dito de um continente a outro precisa ser levado em consideração. Tudo aquilo que era só um espírito que falava, tudo aquilo que vinha somente de um país, de uma nação, Kardec, ele simplesmente deixou estas comunicações e essas orientações como apócrifas. Por quê? Porque não eram de cunho universal. A mesma coisa é aqui. Então, não é o nome, não importa para nós. E Deus? Deus, Javé, Jeová, Yahvé, depende muito da linguagem, depende muito de como as criaturas se referem. Mas, por isso que quando Kardec perguntou, quem é Deus? São Luís não deu um nome. São Luís respondeu, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então quer dizer, sim, se nós não quisermos falar Deus, basta falar, não, sabe o que é? Olha, que a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, me acompanhe hoje e sempre. Nós vamos resumindo simplesmente para facilitar. Hoje, ninguém fala a Silvana, fala a Sil, não fala a Regina, fala a Rê. Então, a mesma coisa. Assim vale para os outros nomes também. Estou pegando no pé de quem eu conheço com mais facilidade. Então, são essas situações que nós vamos compreendendo dentro da nossa existência. Pesquisadores da NASA colocaram numa sala muitas garrafas cheias de água colorida da cor de uísque. Buscaram vários voluntários e lhes disseram que naquela sala havia muitas garrafas de uísque e que cada um poderia tomar quanto quisesse ou aguentasse. Dito isso, saíram para deixar os voluntários mais à vontade. Olha só, colocaram garrafas cheias de água, seja na cor do guaraná, na cor de um outro suco, coloridas na cor do uísque. E convidaram todos aqueles que estavam passando ali, dizendo, olha, isso aqui é uísque, pode beber o quanto vocês quiserem, fiquem à vontade. Passado um tempo, eles voltaram e observaram que, por mais estranho que pareça, alguns deles estavam
completamente bêbados, constatando nos testes de laboratório a presença de álcool no sangue deles. Olha o que é a sugestão. Nós falamos do horóscopo não no sentido aqui pejorativo. Nós estamos falando de uma doutrina espírita fé raciocinada que nos ensina a usar a lógica e a razão. Essas criaturas tomaram água e ficaram completamente bêbados. Inclusive, quando retiraram o sangue, o teste apontou álcool no sangue dessas criaturas. Assim como acontecido nessa experiência, pode ocorrer em 1001 situações que a força do pensamento provoque a ocorrência de determinado fato ou situação, sugestionada pela própria pessoa ou outra qualquer. Não é nenhuma convenção, é uma sugestão. O pensamento cria, elabora, nós pensamos, o pensamento cria, elabora, a ideoplastia cria aquilo que nós estamos pensando. Nós não podemos falar aqui, do sexo masculino, mas quantas mulheres ficaram grávidas simplesmente aí através de uma sugestão? Simplesmente uma gravidez, vamos assim dizer, sugestionada, com todos os sintomas, com tudo aquilo que é peculiar de uma gravidez. E quantos homens, quantos maridos, quantos supostos pais não começaram a sentir os mesmos sintomas que a mulher que apresentava esse quadro? Para nós vermos o quanto nós somos volúveis, o quanto nós somos sugestionáveis. Agora, imagine uma mente com o conhecimento, com o poder que tem, usando recursos e mecanismos onde a ignorância predomina e onde muitas vezes a nossa necessidade nos faz acreditar em algo que no momento lúcido nós íamos achar completamente pueril. É a mesma coisa em relação ao horóscopo e à influência dos astros no nosso destino e no nosso planejamento reencarnatório. A precessão dos equinócios, a mudança do eixo e lá as estações, ocasiona uma outra mudança. Aqui se opera na posição dos signos do zodíaco. Girando a Terra ao redor do Sol em um ano, à medida que ela avança, o Sol, cada mês, se encontra diante de uma constelação, por causa dos equinócios. Vocês viram lá o Solzinho girando. Então, se a Terra está girando em torno, então, cada mês, o Sol está. Uma hora ele está diante de Leão, outra hora está diante de Escorpião, outra hora está diante do signo de Virgem e por aí faz. Então, se esse movimento é constante, como nós vamos determinar que todas as criaturas de um determinado signo são particularmente idênticos ou iguais? As constelações zodiacais, estas são em números de 12, são fixas. Carneiro, né? Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Balança ou Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Então, mesmo o movimento aí estando um pouquinho rápido dentro da ilustração, dá para ver o porquê que são colocados. Os pontinhos brilhantes são as estrelas. E a partir da ligação, quando tinha aquele pequeno quebra-cabeça que você precisava ligar os pontos para que você chegasse a uma figura, então, é mais ou menos assim.
os astrônomos, eles vão ligando uma estrela à outra, traçando uma linha reta de um para outro, e aí, na mente, ou geometricamente falando, de acordo com a figura projetada, eles associam um nome para que isso possa ter uma melhor identificação. Então, não é da mesma forma que nós... Qual estação do metrô você vai descer? Vou descer na estação da Sé. Todas as estações são iguais? São análogas ou semelhantes. Qual é a da Sé? Ah, é aquela que tem 3 pavimentos, é aquela que tem assim, 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 nessa situação. A particularidade de cada uma delas é que as torna, não as torna diferentes, mas torna única, mesmo tendo todas o mesmo objetivo. São chamadas constelações zodiacais ou signos do zodíaco, e formam um círculo no plano do equador terrestre. Conforme o mês de nascimento de um indivíduo, dizia-se que ele nascera sob tal ou tal signo. Daí os prognósticos da astrologia. Sim, de acordo com o dia, de acordo ali com o mês, a situação dizia que a criatura pertencia a esse signo, a este decanato, àquela situação, tendo aqui como ascendente este ou aquele. Tudo isso está relacionado a este movimento da precessão dos equinócios e, principalmente, aquele terceiro movimento da Terra. Mas, em virtude da precessão dos equinócios, acontece que os meses já não correspondem às mesmas constelações. Um que nasça no mês de julho já não está no signo de Leão, porém no de Câncer. Cai assim a ideia supersticiosa da influência dos signos. Por quê? Porque, de acordo com o movimento do Sol, se alguém nasceu lá, então o Sol estava de frente para Leão, tudo bem, vale. Mas nasceu, mas não no mesmo mês seguinte, mas o Sol estava de frente para Câncer, então como que vai poder pertencer? Não significa que essa contagem de mês terreno, de dias terrenos, semanas terrenas, estejam todas correlacionadas e principalmente fundamentadas dentro de uma verdade inverossímil. Não, não é essa a colocação. É simplesmente mostrando o movimento constante. Então, quando nós estamos de carro, você pega o túnel para ir para Santos. Tudo bem, é o mesmo túnel. Você entra no túnel às 9 horas da manhã. Tudo bem. Você, dependendo da velocidade do carro que você tiver, a hora que você terminar o túnel, tem alguns que passou em 2 segundos, outros demoraram um pouco mais, minutos até, e é o mesmo túnel. Então, são essas situações de velocidade. Agora, imaginemos se fosse uma pessoa, se fosse possível e permitido, uma pessoa atravessando a pé, numa cadeira de rodas, de bicicleta, como a velocidade estaria, sendo o túnel o mesmo. Então, como que nós vamos ali fazer uma ciência exata de algo que muda a todo instante e de acordo com a necessidade do mundo material? Mas a nossa maneira de ser, o nosso caráter e o nosso destino são frutos de nossas aquisições ou ações do pretérito. Ou seja, recebemos influência de nós mesmos, ou, no máximo, de um ser humano como nós, e não dos astros. Sim, nós aprendemos pelo exemplo, não por palavras. Por isso, Jesus é nosso guia e modelo. Por isso, para nós espíritas, Francisco Cândido Xavier, Anália Franco, Eurípides Barçanufo são referências de moral, são referência de espíritos superiores que reencarnaram aqui com o objetivo de fazer avançar
à humanidade terrena e mais diretamente a nós que nos encontramos aqui nesta pátria querida, chamada pátria do Evangelho. Então, da mesma forma que num ambiente pernicioso, num ambiente promíscuo, muitas vezes a criatura sucumbe, porque se deixa influenciar não só pelo magnetismo, pelos fluidos, mas principalmente pela energia emanada dos lugares onde se encontram. Basta entrarmos. Nós somos espíritas, mas antes de ir para o grupo espírita Manuel Bento ou Frei Anselmo, experimente qualquer hora entrar na igreja de Santana ou qualquer uma outra igreja. E vamos ver. Eles não vão perguntar para nós se nós somos espíritas, se nós somos ubandistas, messiânicos ou mórmons. Os benfeitores que lá se encontram vão nos envolver nessas vibrações de paz, de equilíbrio e de harmonia. Muitas vezes, nesses lugares, nós encontramos pessoas que querem conversar, desabafar, alguns querem até aconselhar. Então, nós recebemos. Agora, não importa se nós vamos entrar na casa espírita, na igreja, no templo, não importa se nós vamos entrar na lua cheia, na lua minguante, num dia nublado, num dia chuvoso. Nós influenciamos e somos influenciados por espíritos que, assim como nós, estão a caminho da luz. Mas isso não nos dá o direito de perseguir ou condenar os que nela acreditam, pois é nosso dever cristão respeitar-nos uns aos outros. E se hoje alguns já encontraram a luz, todos nós, algum dia, a encontraremos. O fato da doutrina espírita ser filosofia explicando as leis morais da vida que regem a nossa existência, apesar de a ciência de mãos dadas com a doutrina espírita, trazendo e mostrando que não existe milagre, que não existe nada de sobrenatural, que não existe nada de paranormalidade. A mediunidade, ela é a nossa porta de acesso ao mundo espiritual. Quando nós compreendemos o nosso papel, aqui o nosso desenvolvimento e a nossa contribuição, nós compreendemos o processo que é a vida. E aí entendemos o propósito divino através das nossas atitudes e daquilo que hoje nós conseguimos praticar. Se hoje a doutrina espírita traz a nós recursos e mecanismos, se hoje a doutrina espírita já nos permite sermos ferramentas e instrumentos, todos nós compreendemos a importância do sol. Não importa se, como hoje, nublado, chuvoso, é a luz solar, é a luz do sol, é a energia, é o combustível que todos nós buscamos. Da mesma forma, a claridade. O sol ilumina, a lua clareia. São diferentes uma coisa da outra. São energias distintas, são energias peculiares ao momento em que nós nos encontramos. Por que que a maioria das manifestações espirituais ocorrem à noite e não durante o dia? Porque o sol, com sua luz, ele inibe, e o sol, ele praticamente destrói a maioria do ectoplasma. É uma energia muito sutil, muito etérea. E à noite, então, se acaba se tornando mais fácil. A lua, com a sua claridade, permite que esse ectoplasma manipulado de uma forma coerente e responsável, hoje não é mais necessário, mas, inclusive, as materializações ocorriam sempre nesse horário. Da mesma forma que nós sabemos, nós nascemos, nós voltamos a este planeta bendito em um dia, sim, em uma determinada hora,
não por fatalidade. Nós temos toda uma programação. A princípio, 9 meses de distância. Por quê? É o tempo de formação que o corpo precisa para adaptar-se às necessidades do espírito que foi criado à semelhança, imagem e semelhança de Deus. É por isso, se nós temos 9 meses programando o corpo, desenvolvendo órgãos, estabelecendo condições para que o espírito possa desempenhar a sua função, por que que muitas vezes nós queremos no desencarne que a pessoa já em 3 dias, 4 dias esteja dando psicofonia, psicografia, que já esteja dizendo onde está, como está, em que condições se encontra? A mesma coisa se aplica aqui na astrologia e no horóscopo. Sim, não precisamos ser tão radicais como a experiência da NASA, mas mostra que todos nós aceitamos sugestões. Alguns simplesmente para ter paz, mas quando nós disseminamos, quando nós damos continuidade a todos esses fatos mirabolantes, nós estamos prestando um desserviço ao Evangelho de Jesus. Então, não vamos criticar quem acredita, não vamos aí ter o preconceito e a discriminação para quem ainda consome esse tipo de conteúdo. Mas nós sabemos que existem coisas, leituras, pesquisas muito mais edificantes. Vamos buscar em Paulo de Tarso. Nem tudo me edifica. Tudo me é permitido, mas nem tudo é lícito. Tudo me é permitido, mas nem tudo me edifica. Então, vamos edificar o espírito, vamos edificar o edifício espiritual de nós, de todos nós, que somos, sim, aprendizes do Evangelho a caminho da luz. E na próxima aula, na próxima terça-feira, nós vamos dar continuidade ao nosso cronograma, onde estaremos falando, então, das colônias espirituais. Aqui também vai exigir de todos nós um pouquinho de compreensão e entendimento. Nosso lar está sobre a cidade do Rio de Janeiro. Da mesma coisa que, Paulo de Tarso é Kardec. Porque Kardec é Chico. Porque não sei quem é não sei quem. Da mesma coisa, colônias. Não são regiões geográficas, são regiões conscienciais. Claro que o espírito pode plasmar. Imagine um benfeitor espiritual criando estas circunstâncias para que nós não encontremos muitas dificuldades no nosso retorno ao mundo espiritual. Porque nós somos inferiores, então nós temos fome, nós temos sede, nós temos frio, nós temos dor. Então, é preciso que a misericórdia divina atenda às nossas necessidades. Agora, daí a nós ficarmos também categorizando tudo, transformando o mundo espiritual numa terra pior do que é o mundo em que nós nos encontramos, mais uma vez nós estaremos regredindo, não como espíritos, mas desperdiçando oportunidade bendita de avançar. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.